Olá, turma, tudo bem com vocês? A professora Tati está aqui hoje para ministrar mais uma aula de geografia. E hoje a professora Tati vai dar continuidade aí, né, no capítulo onde fala sobre a União Europeia, tá? Só que hoje nós estaremos, dentre a União Europeia, nós estaremos falando sobre a xenofobia, tá? Então vocês abram o livro na página 64, foi na qual até aí onde eu parei, né, a explicação da aula anterior. E na página 4 vai falar sobre a xenofobia, certo? A gente está falando da população europeia, e a população europeia, assim como outras nações, né, como a nossa, inclusive, a população europeia ela tem aí recebido, né, ela é composta por diferentes etnias. Sendo ela composta por diferentes etnias, então tudo tem a ver com uma corrente migratória. E essa corrente migratória, né, vem sendo causada a longas histórias. Então, eu preparei aqui para vocês. Aí, antes de tudo, para dizer para vocês que quando se fala, gente, de uma mistura de raça humana, de uma miscigenação, de uma etnia, várias etnias, acontece uma mistura de cultura, acontece aí, né, várias línguas, várias religiões, onde acaba, né, trazendo algumas desvantagens com a chegada aí desses imigrantes em uma determinada região, certo? Então, assim, eu vou falar para vocês sobre o grupo de refugiados. Como eu havia dito para vocês na aula do Zoom, né? Eu expliquei o que são imigrantes, o que são refugiados, porque tem toda uma diferença. Os imigrantes, só para recapitular aí, os imigrantes são aquelas pessoas que eles saem do seu país de origem, né? E eles vão em busca de uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Eles saem por uma opção, uma vontade própria deles. Ah, eu quero sair daqui porque eu vou para país X, porque eu quero melhorar minha situação financeira, lá tem mais ofertas de emprego. Então ele sai, tá? Mas o refugiado é o oposto. Ele é forçado a sair do seu país de origem por um conflito religioso, ou até mesmo por um conflito político, ou até mesmo por uma guerra, tá? Então, ou ele sai do seu país de origem ou ele é morto. Então, o refugiado ele sai muitas das vezes fugindo da morte, tá? E muitas das vezes sai de uma forma ilegal, uma forma que não mais certa, né? E sai aí, um exemplo, como a gente falou na nossa aula anterior, né? Os sírios, eles saem lá da Síria, atravessam o mar Mediterrâneo para chegar até ali a Europa. Então, toda uma falta de segurança, né? É muito perigoso, muitos acabam morrendo em alto mar e tudo mais. Tá? Então, o refugiado ele acaba saindo forçado do seu país de origem. Então, tem essa diferença, tá? Tudo bem? Então, eu vou falar para vocês, quando há chegada, gente, tanto de refugiado quanto de imigrantes em um determinado país, acontece o quê? Causa alguns impactos, tanto negativo quanto positivo, tá? Dentre negativo, a gente pode citar que acaba atingindo aí o âmbito cultural e social, né? Na questão política, também na questão econômica, tá? E isso daí traz algumas questões que são rejeitadas. Um exemplo: os imigrantes chegam no nosso país, né? Os imigrantes chegam no nosso país. Os imigrantes, se eles tiverem uma qualificação melhor do que nós, ele vai acabar roubando, né, as ofertas de emprego. Ele vai tomar a nossa vaga de emprego aqui, certo? Assim, por isso que acontece o ato xenofóbico, o preconceito, tá? Então, um exemplo, sai aqui um brasileiro e vai até a Europa em busca de um trabalho, né, um emprego. Quando um brasileiro chega lá, que aconteceu já muitos casos, inclusive em Portugal teve um caso, né, xenofóbico, porque um brasileiro chegou e ele foi até um restaurante e ele pediu o emprego, a vaga de emprego, né? E aí ele acabou acatando, né, essa vaga de emprego para ele
e um outro que era europeu, né, acabou ficando com ciúmes, falou, poxa vida, ele tomou meu lugar, e aí foi onde aconteceu oralmente, foi atingido oralmente por palavras, né, aí de baixo calão, ou seja, foi ofendido, né, então houve um ato xenofóbico, um preconceito, eu te odeio, o que você saiu da sua terra e veio fazer aqui, roubar nosso emprego, e tudo isso daí acaba acontecendo, certo? Então aqui eu preparei alguns slides para vocês sobre xenofobismo, tá? Ó, xenofobia. Vamos lá, então, agora para o próximo slide. Então, gente, voltando, o que é, né, a xenofobia? Né? A palavra xenofobia, ela traz o quê? Um sentimento característico dos seres humanos que consiste na aversão e no medo ao que é diferente. Quando esse sentimento é manifestado de uma forma descontrolada e excessiva, é considerado um distúrbio psiquiátrico, né? Então, já se trata, né? A medicina já comprova que quando há esse ato, né, xenofóbico, né, já é considerado, né, um distúrbio psiquiátrico na pessoa, porque ela sente-se medo, né? Ela tem medo de perder, né, igual eu contei para vocês a questão da vaga de emprego, ela fica, né, bitolada nessa questão aí de perder a vaga para uma outra pessoa e acaba afetando a pessoa, né, maltratando a pessoa, e daí meio que de uma forma descontrolada, tá? Vamos lá. Xenofobia na história. Desde a antiguidade que a xenofobia existe, né? Nós temos como exemplo aí a exclusão dos leprosos da sociedade do nazismo, né? Vocês viram em história, na matéria de história, sobre o nazismo, né? Que foi lá na Alemanha, se iniciou na Alemanha, né? O ato xenofóbico, onde os nazistas, eles eram aí, tinham um certo preconceito, né? Um certo ódio dos povos judeus, tudo pela religião deles, tá? Então já começou daí. Aí também tem a questão dos leprosos, né? A gente pode dar a ideia como de hoje. A lepra na antiguidade, a pessoa tinha que ficar isolada, né? Desde isso daí, ó, desde a época aí de Moisés, né? Lembra da história de Moisés, na Bíblia? Aí vem depois a história dos egípcios e toda aquela pessoa que ficasse com essa lepra no seu corpo, porque é algo que contamina, né? Que transmite. Então essa pessoa tinha que ficar nas cavernas escondidas, sem contato com ninguém. Então já acontecia esse certo preconceito, tudo bem? Então hoje a gente já passa por isso, né? A gente fala, ocorreu até um certo tempo agora, uma semana atrás, onde um chinês foi, né, tido aí, sendo vítima de um ato xenofóbico, porque devido a essa pandemia que nós estamos do vírus, né, do coronavírus, um brasileiro chegou nele e começou, né, oralmente a atingir ele com palavras assim, de baixo calão, falando que ele era a pessoa que tinha trazido para cá, que não só ele, né, os chineses tinham trazido essa maldita doença para o Brasil e começou a falar um monte de coisa. Então esse chinês ele acabou sendo vítima do xenofobismo, tá? Como se manifesta esse ato xenofóbico, né? A xenofobia ela pode manifestar-se como medo a culturas, raças desconhecidas, tendo tendência para se transformar em ódio ou aversão, dando origem a preconceitos, tá? No entanto, é importante referir que nem todo preconceito é originado pela xenofobia, certo? Então, no caso aí, né, um africano com um mexicano, né? O mexicano ele está sendo preconceituoso aí com quem? Com o africano, pelo tom, né, dele, pela cor dele, né? Então, há essa questão aí de raças desconhecidas que acaba sendo o preconceito, o xenofobismo, tá bom? Origem de atitudes xenofobas. Bom, quais são as origens para acontecer o xenofobismo? Rivalidades religiosas, né? Muitas pessoas brigam, se rivalidam
por questões religiosas. Isso é um xenofobismo, não aceita a cultura, não aceita a religião do próximo, tá? Depois nós temos também problemas econômicos e sociais. Muitos ricaços da vida acabam desfazendo, tendo um certo ódio daquela outra pessoa da classe baixa só pelo ele ser pobre. Isso também é um ato xenofóbico, certo? E nós temos aí também um incentivo por parte de partidos políticos, que vocês vejam muito, né? Muitos atos políticos, as pessoas brigando por política, né? Acabam afetando palavras de baixo calão e tudo mais. Isso também é xenofóbico, tá? Vítimas da xenofobia. Geralmente os imigrantes, né? Ou as minorias étnicas ou religiosas são os indivíduos mais discriminados. É como eu falei já para vocês. Quantos imigrantes, até nós, gente, o Brasil também é um país que pratica o xenofobismo. Tanto é que a Europa é bem maior, né? Tudo se iniciou na Europa, né? E então, as vítimas são mais de imigrantes. Então, quando um imigrante chegar em seu país, que você não venha, né, também praticar o ato xenofóbico. A questão é respeitar a cultura, respeitar a originalidade daquela pessoa que está chegando. Por quê? Vocês sabem que muitas vezes essas pessoas estão chegando num determinado país. Por quê? Ela está fugindo de algo perigoso, ela está fugindo de uma situação econômica precária, ela está fugindo de algum político que está ameaçando eles de morte. Então tem tudo isso, tá? Xenofobia na atualidade. Um exemplo concreto da xenofobia na atualidade é a expulsão de angolanos dos países sul-americanos, tá? Acusados de roubar a riqueza dos naturais desses países. Então, os próprios angolanos também, eu só peguei o exemplo para vocês, achei interessante, né? Que eles, os angolanos, eles foram vítimas da xenofobia, tá? Xenofobia na Europa. Bom, eu coloquei aí que o aumento das migrações para a Europa, devido a esse aumento da intolerância política, religiosa e étnica, leva a uma maior xenofobia, muitas vezes originada por problemas econômicos e sociais e apoiadas por alguns partidos políticos, tá? Então, se falando da Europa, a gente tem que entender que a França é um dos países europeus aí com maior população de imigrantes, tá? Vindo aí principalmente da Argélia, nós acabamos de falar ali, né? Marrocos, Tunísia, Camarões. Então, eles se organizaram nas periferias das grandes cidades aí da França, tá? E muitas vezes em habitações né, ruins, tipo cortiços, né? Favelas. Então, esse cenário aí tem crescido na Europa, tá? Os cortiços da vida, as favelas, só tem sido aumentada aí na Europa, devido a esse número grande de imigrantes que estão chegando na Europa, tá bom? Curiosidade, eu peguei que Portugal é o quarto país mais xenofóbico da União Europeia. A xenofobia, né? Eu coloquei o significado aí para vocês verem, né? Xenofobia, xeno mais fobia, a palavra xeno relacionada com a ideia de estranho, estrangeiro, né? E fobia é o medo patológico, medo de perder a sua cultura, medo de misturar a tua cultura com o outro, certo? E agora é com vocês. Espero que vocês tenham entendido esse ato xenofóbico que tem causado, né, grandes problemas aí mediante no mundo, né? Vamos falar do mundo contemporâneo, certo? E então que você venha agora fazer a sua redação, como nós comentamos também. Hoje nessa aula só foi um acréscimo sobre a xenofobia, mas que você venha entender aí o significado da xenofobia, que você venha entender, né, a diferença de imigrantes com refugiados, né, e que você venha agora argumentar muito bem aí a questão dos refugiados no mundo contemporâneo, tá bom? E também faça um exercício da página 54 e 55, que na próxima aula do Zoom de Geografia nós iremos fazer a correção.
Um beijinho no coração de cada um de vocês.